Capital da Normandia, com aproximadamente 130 mil habitantes, Rouen é uma cidade às margens do rio Sena, no norte da França. É uma das cidades mais prósperas da Europa medieval. Fundada pelos gauleses no primeiro século da nossa era, com o nome de Rotômago, alcança o seu maior desenvolvimento no decorrer do século III, dada a existência de um anfiteatro e algumas termas. Os vikings, os normandos, invadiram a cidade no século IX, que foi cedida aos conquistadores escandinavos no Tratado de Saint-Clair-sur-Ete, em 911. Daí o nome Normandia. Em 1204 terminou o ducado, pois Filipe II invadiu Rouen e anexou a Normandia ao Reino da França, que continuou sendo um importante centro comercial, chegando a ser a segunda cidade do reino. O marco principal da cidade, a Catedral de Rouen, teve início nos meados do século XII. Nesse período, no fim da Idade Média, a Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra, além da peste negra, foi fonte de muitos problemas para a cidade. Já em 1419, os ingleses tomaram a cidade, e é nesta cidade, controlada pelos ingleses, que foi aprisionada e executada Joana d'Arc. Com o incremento da indústria têxtil e na busca de pigmentação para os tecidos, fizeram com que os comerciantes se interessassem pelo pau-brasil, fonte de um pigmento vermelho, transformando Rouen no principal porto de entrada dessa madeira, na Europa no século XVI. Na obra da catedral, construída em estilo gótico, trabalhou o escultor João Rouen, que mais tarde instalou-se em Coimbra e tornando-se um dos escultores mais importantes do renascentismo português. Mesmo com uma relativa estagnação no século XVII, a cidade continuou a ser parte importante da economia francesa e no século XVIII tornou-se parte ativa no comércio triangular entre a África, na compra de escravos, e as colônias francesas das Antilhas, onde os escravos eram trocados por açúcar. Além disso, se transformou em um centro industrial de têxteis usado como algodão como matéria-prima, transformando-se na base da sua economia. Durante a Revolução Francesa, Rouen sofreu pequenas alterações. Os bens do clero são nacionalizados e a Catedral Gótica é transformada em um templo dedicado à razão, período em que a pobreza aumenta e no fim do século XVIII mais de 60% da população eram considerados indigentes. Mas no século XIX deu uma esperança a todos. Instalaram-se fábricas de tecidos ao redor da cidade, nos vales do rios Cailly e Robec, assim como na margem esquerda do Sena. Com a ligação até Paris feita por trem, a partir de 1843, a cidade ganhou um impulso extraordinário. O urbanismo é modernizado com a criação de novas ruas e praças, novas garrés, teatros e museus, e a vida cultural trouxe nomes como Gustave Flaubert, escritor nascido em Rouen em 1821, e o poeta Guy de Maupassant, que estudou na cidade, e ainda o aparecimento de pintores impressionistas, em especial Claude Monet, retratando a Catedral de Rouen. Tudo corria bem até que em 1940 a cidade foi invadida por tropas nazistas, cujo domínio durou 4 longos anos. A cidade foi destruída em bombardeios, que mataram aproximadamente 2.000 pessoas. Rouen foi libertada em 1944 por tropas canadenses. Seguiu-se um longo período de reconstrução. Na segunda metade do século XX, o crescimento demográfico da cidade fez com que os novos bairros fossem construídos. O centro histórico foi revalorizado e várias ruas foram transformadas em zonas peatonais. O turismo religioso, que já era intenso, aumentou com a vinda de turistas de todas as partes do mundo, e a cidade ficou famosa, juntamente com seus vários monumentos e edifícios góticos, como a Catedral de Rouen, a Igreja Abacial de Saint-Rouen, de 1380, e a pequena Igreja de Saint-Maclou, construída entre 1427 e 1517, em estilo gótico flamejante, e ainda também com a saga de Joana d'Arc. Destaca-se ainda o Palácio de Justiça, construído a partir de 1499. É considerado um dos melhores exemplos de arquitetura civil gótica do final da Idade Média na França. E o Hotel Burgerthold, construído para a família Roux, com uma mistura de gótico e renascentista. Temos ainda no início do século XVI o Bureau de Finanças, o grande relógio, Grosse Horloge, instalado num arco sobre uma rua, sendo que no interior da estrutura renascentista funciona um museu de história.